Meu nome é Andressa Schultz e esse é o Vozes do Clima, uma produção realizada na Universidade Federal do Pampa através da Bolsa de Fomento à Criação Artística da PROEC. Olá! Seja bem-vindo ao terceiro e último episódio do podcast Vozes do Clima, uma produção dividida em 3 episódios, onde hoje conversaremos com um ativista ambiental para falar sobre a importância do ativismo contra o negacionismo climático. Hoje estamos aqui com o professor Eric Maciel, ele que é professor do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Pampa e é também um ativista ambiental. Eric, nós gostaríamos de saber qual a importância do ativismo ambiental na luta contra o negacionismo climático. Pergunta interessante. Então, o ativismo ele tem um papel social bastante importante na questão da elaboração das políticas públicas. E, e nesse sentido, em relação às mudanças climáticas, as ações elas são bem pertinentes. O foco ele tem mudado muito no movimento ambientalista. Há anos atrás, a gente se preocupava muito no combate ao desenvolvimento econômico a partir da exploração dos recursos naturais. Hoje, o viés é um pouco diferente, tendo em vista as mudanças climáticas, em decorrência até das ações do próprio homem, né, em relação à exploração da natureza. Isso ainda permanece, a exploração em prol do lucro, por assim dizer. Não há, muitas das vezes, um interesse no uso sustentável dos bens naturais, mas sim na maximização do lucro. E isso que, muitas das vezes, interfere e ocasiona o desequilíbrio que nós estamos vivenciando hoje. Então, o clima está completamente alterado. As regiões brasileiras hoje, elas não podem mais serem caracterizadas como clima, com as indicações climáticas específicas. Então, o Rio Grande do Sul, há 3 décadas atrás, possuía bem definidas estações do ano. E o inverno era inverno mesmo. Hoje já não se percebe isso. E o papel nesse sentido, né, de se preservar o ambiente, é bem caracterizado pela ação dos ativistas ambientais. O olhar hoje é um pouco diferente em relação a isso. Não sei se eu esclareci essa, essa questão, mas é Sim. importante desde que o ativismo ele é sempre importante num processo democrático. Então, claro que às vezes as estratégias que não são as mais adequadas. No entanto, na atualidade, o ativismo ambiental ele está bem, como é que eu posso dizer, não é tranquilo que eu quero colocar, mas o movimento ele está mais civilizado, né? Então hoje o pessoal trabalha muito mais na construção do diálogo, em discussões mais adequadas à manutenção da vida social
em equilíbrio com a natureza, né? Inclusive, a temática ela vai ser muito bem explorada no próximo ano, na COP30, que vai tratar justamente sobre mudanças climáticas. E além disso, quais são as estratégias que o ativismo pode utilizar, né, para lutar contra o negacionismo climático? Publicização. Então, é comunicação. Trazer justamente as informações com base científica, não achismo. Muitas das vezes, principalmente políticos, acham que o caminho é A, mas a comprovação científica mostra que é o caminho B. E, às vezes, por questões políticas, se implementa muita desinformação. Só que são dois aspectos, né? Porque a participação social é uma coisa, o combate ao negacionismo, a desinformação é outra coisa. A desinformação, o negacionismo, se combate com informação com base científica. Isso é uma coisa. E aí cabe aos meios de comunicação divulgarem essas informações. É o papel do jornalista, do publicitário, tá? Do relações públicas. Então, as áreas de comunicação elas são responsáveis justamente por combater esse negacionismo e mostrar à comunidade o caminho correto a ser seguido. Nós te agradecemos muito, Eric, pela participação no nosso podcast e as suas dicas e suas contribuições foram de fato muito valiosas. Bom, nós ficamos por aqui. Esse é o nosso último episódio. Espero que em breve nós nos encontremos novamente. Não esqueça de assistir os outros 2 episódios, o primeiro e o segundo, que estão disponíveis na mesma plataforma em que este podcast está sendo veiculado. E até mais! Muito obrigado pela sua audiência.